Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu quero ler com vocês um texto que está lá em Mateus 14, 22, que é um texto bastante conhecido de todo mundo, né? Que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo ele despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. É interessante, né? Os discípulos, eles gritam de medo, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Esse é um texto bem legal, um texto bastante interessante, né, que acontece imediatamente após a multiplicação dos pães e peixes. Então, os discípulos tinham visto aquilo ali acontecendo, eles viram ali Jesus multiplicando matéria, e logo depois disso a gente vê que Jesus despede os discípulos, manda eles irem para o barco e ele fica ali para orar. É interessante que Jesus, depois de realizar esse milagre super importante, ele vai orar, ele vai buscar ali a Deus em oração. Mas um ponto que é bem legal da gente prestar atenção é que o lago ali, o Mar da Galileia, ele é na verdade um lago ali de água doce, que recebe água doce, só que ele está numa região bastante interessante, porque ele está muito profundo, está mais de 200 metros ali do nível do mar, então ele é bastante baixo, e é rodeado por montanhas, tem montanhas ali em toda a sua roda ali de 900 metros de altura. Então isso é uma receita perfeita para você ter ali uma tempestade que acontece bastante ali na região. E é algo parecido ali que está acontecendo naquele momento, e o texto vai dizer assim que alta madrugada, né, isso aí é perto ali entre 3 e 6 da manhã, ou seja, bem no meio ali da madrugada, eis que aparece Jesus vindo, andando sobre as águas, e os discípulos ali ficam sem entender o que é que está acontecendo, o que é isso. E aí eles gritam: "Nossa, é um fantasma!" E aí eles ficam morrendo de medo. Jesus fala assim: "Não, calma, sou eu." E aí tem um ponto muito legal dessa história, que é Pedro, né? Pedro, ele olha aquilo, ele vê aquele milagre acontecendo, ele tinha acabado de presenciar aquele milagre ali da multiplicação dos pães e peixes, e ele fala assim: "Senhor, eu quero ir ao teu encontro." E Jesus fala: vem ao meu encontro, anda sobre as águas, faz o impossível junto comigo." E Pedro começa a fazer isso. Pedro anda sobre as águas, ele parte na direção ali de Jesus. E aí tem um mas nessa história, né? Mas, quando ele começa a olhar aquela barulheira, aquele vento, aquelas ondas, aquele monte de coisa, ele começa a afundar. E aí você vê que o medo dá lugar ali à certeza, dá lugar àquela certeza que ele tinha na hora que ele saiu do barco. Ele de repente começa a ficar com medo, ele para e ele fala: "Nossa, e agora? O que está acontecendo?" Ele começa a afundar e aí você tem Jesus vindo na direção dele. Jesus, ele estende a mão e pega ele e fala assim: "Por que você duvidou?" E é interessante que Pedro, ele só duvida, Pedro, ele só começa a afundar, Pedro, ele só para de caminhar na direção que ele deveria, ele só para de presenciar, ele só para de ser aquele milagre no momento em que ele tira os olhos de Jesus. Tá passando por alguma dificuldade? Tá passando por algum problema? Tá tendo um monte de vento batendo na tua direção e você tá precisando ali ver um milagre acontecer na tua vida? Não tira os olhos de Jesus, porque enquanto a gente continua com os nossos olhos fitos em Jesus, quem sabe a gente consegue andar por sobre as águas. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.